O Ancelotti não aceitou ser técnico da seleção brasileira e preferiu renovar com o Real Madrid. Este é mais um, dos escândalos envolvendo a CBF. Por quê? Porque, em teoria, o Edinaldo ele já tinha feito ali uma proposta para o Ancelotti, O Ancelotti estaria em vista de assinar o contrato, com a seleção brasileira e estaria tudo muito bem. Não poderia assinar antes de janeiro, algo que o Edinaldo e os seus amiguinhos ficaram sabendo só depois, muito depois inclusive, não sabiam antes, até porque no começo falavam que o Ancelotti viria no começo do ano de 2024 para a seleção brasileira, estúpidos que são, e que não sabiam que jamais um técnico, quaisquer que sejam, deixaria uma entidade futebolística como o Real Madrid na mão, faltando 6 meses de contrato para assinar com outro clube. Esse técnico, gente, pode ser Guardiola, pode ser Ancelotti, pode ser quem for. Se fizer isso com o Real Madrid, com o time com o Real Madrid, não tem mais mercado no mundo, gente. Acabou a carreira desse treinador. Só que o Edinaldo achava que não, estava tudo muito bem. Ao mesmo tempo, o Carlo Ancelotti nunca disse não, para esses farofeiros aí, no sentido negativo. Porque o cara que gosta de farofa, tem a minha admiração, o meu carinho, e a minha solidariedade. No busão que eu pego aí para viajar pelo mundo, o que eu mais gosto é de dividir a farofa, Mas eu tô falando desses bananildos aí, como o Edinaldo aí, que são essas figuras que ninguém sabe de onde aparece e que se torna presidente da CBF, também com grande apoio das federações, É esse câncer do futebol brasileiro que são as federações estaduais. O Carlo Ancelotti, percebendo os trouxas que eram os dirigentes da seleção brasileira, da CBF, resolveu ficar fazendo um joguinho, Um joguinho ali e tal, bem interessante para ele ter a renovação com o Real Madrid. Ele nunca disse necessariamente não para a CBF, porque ele sabia que ele podia ganhar muito com esses trouxas, falando que ele já estava praticamente ali vinculado à CBF e seria técnico da seleção brasileira, no mínimo, em junho de 2024, Quando conseguiu o seu contrato, o Ancelotti falou assim: oi, meu irmão, nem uma palavrinha sobre CBF e sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira primeiro ficou refém de uma possibilidade, o que é um absurdo. Você pegar uma federação belga, isso não acontece com ela. Pegar uma federação lá da Itália não acontece com ela também. Se pegar uma federação holandesa, alemã, praças futebolísticas menores, turca, Grécia, República Tcheca, Polônia, não vai acontecer um negócio desse, Eles não vão, por exemplo, ficar refém de nenhum técnico. Eles vão lá, fazem a proposta, se consegue contratar, beleza, se não contratam, beleza, vão atrás de outro. A CBF ficou refém. A seleção brasileira, gente, do Pelé, do Zico, Sócrates, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e todos os outros grandes jogadores e muitos outros aí que eu não citei aqui, ficou, Tostão lá no passado, ficou refém, meus amigos, é isso mesmo, de uma possibilidade, porque o presidente da CBF era um bunda mole, ele que já não está mais no comando agora e que pode voltar ao comando por causa de uma ação que será julgada no Supremo Tribunal Federal, por quem? Pelo Gilmar Mendes, gente. Qual o problema? O problema é que o Gilmar Mendes é parceiro numa instituição aí, de desenvolvimento, uma instituição educacional, com a qual a CBF do Edinaldo fez um contrato, gente, de associação ali, É isso mesmo. Então, um dos donos dessa entidade aí é o Gilmar Mendes, que vai julgar agora a volta do Edinaldo à presidência da CBF. Ele está afastado e quem é que vai julgar? Quem ia julgar era o Mendonça, lá do Tribunal Superior Federal, Agora, um julgamento da ação de inconstitucionalidade, movido pelo PCdoB, que também não tem mais o que fazer, Vejam vocês, quem vai julgar isso agora é o Gilmar Mendes, que é parceiro do Edinaldo. É uma máfia, gente, é uma máfia completa. A CBF, gente, tem que ser implodida. Meus amigos, a CBF tem que ser implodida. Ela é um câncer no futebol brasileiro. Vamos falar aqui para vocês aqui, vamos montar para vocês aqui, mostrar aqui só umas questões aqui, É a entidade futebolística do mundo inteiro que mais se envolve em esquemas de lavagem de dinheiro, de corrupção, de escândalos. No mundo inteiro, não tem nenhuma, nem federação estadual, nem confederação, nada. O pessoal critica a Conmebol, não chega perto da máfia que é a CBF, meus amigos. É um negócio complicado,
Ricardo Teixeira foi banido do futebol. Ele teve na gestão de 89 a 2012. Esse gavião quer voltar, indiretamente quer voltar ao poder, né? Foi banido do futebol pela FIFA, pela FIFA, após, né, comprovação de que recebeu mais de 30 milhões de reais de propina, né? Ele está respondendo até hoje por processo lá nos Estados Unidos, né? E também na Espanha. Ou seja, é um mafioso, né? É uma podridão total esse tal de Ricardo Teixeira e os seus amigos aí também, né? Tá numa situação extremamente complicada. José Maria Marinho, de 2012 a 2015, foi condenado pela justiça norte-americana também por 6 crimes, dentre eles organização criminosa e lavagem de dinheiro. Foi preso na Suíça em 2015. O José Maria Marinho, né? Os outros que prendem, porque aqui no Brasil os nossos bunda moles dos nossos procuradores tal, não estão nem aí pra nada, né? Também foi envolvido em vários escândalos, né? Gente, o FBI pegou esse cara, o FBI pegou o José Maria Marinho. Marco Polo Del Nero, gente, aquele lá dos escândalos, aquele que gostava de novinha, né? Marco Polo Del Nero, até hoje parece que gosta de novinha e tal, embora ele já tenha, tudo tá caindo nele, mas ele continua curtindo muito a ideia da novinha. Banido do futebol pela FIFA, recebeu sistemáticos aportes de dinheiro da Hawilha, né, que é um réu confesso. Para você confessar, quando os seus crimes foram de tal forma descobertos que você precisa confessar alguns para ganhar alguma carinho ali da justiça, né? Réu confesso nos Estados Unidos, né? A Hawilha é dono da Traffic Group, né, que admitiu pagamentos de propina ao Del Nero, né, em troca de vantagens que envolviam a transmissão de jogos. Em 1996, a Hawilha intermediou o contrato de patrocínio da CBF com a Nike, na gestão de quem? Do mafioso Ricardo Teixeira, né? Rogério Caboclo, lembra deles, né? 2019 a 2021, ele foi afastado do cargo após uma funcionária da CBF denunciar assédio sexual e moral. Muitos falavam que isso acontecia a todo momento lá na CBF, até que uma funcionária teve coragem de fazer a denúncia, né, gente? Caboclo fez um acordo aí com o Ministério Público, pagou 100 mil reais e ainda responde a outras acusações também de assédio moral e sexual. Dizem que isso acontecia todo dia na CBF, usava mesmo poder para assediar sexualmente todas as funcionárias aí que ele tinha possibilidade, o tal do Rogério Caboclo, né? Tem também uma relação com os patrocinadores que é das mais, assim, os patrocinadores percebem, então, é tudo mafioso também, né? Aí percebe que podem ganhar dinheiro com entidade podre como a CBF, então entra na briga, né? A CBF, que é uma entidade sem fim lucrativo, né, vive de patrocínios e direitos de transmissão, né? A maior parte do dinheiro legalizado, né, de patrocínios, né, corresponde, sabe a quanto? A maior parte do dinheiro legalizado de patrocínio, vocês estão sentados aí? 365 milhões de reais por ano. Vou repetir. 365 milhões de reais por ano é o que entra nos cofres da CBF. Quanto ele reveste para o futebol feminino? Quanto ele reveste para a instituição de academias, né, para desenvolver o futebol brasileiro em todo o território? Nada, absolutamente nada, gente. É uma vergonha, é uma vergonha. E quando pensa em construir alguma coisa, como por exemplo a ampliação da CBF Academy, né, através em associação com a entidade ali do Gilmar Mendes, né, só pensa em fazer algo para ganhar alguma coisa em troca. Ou seja, é um tipo de ação que vai gerar muito mais dinheiro nas contas privadas dos seus dirigentes, né? A gente está falando de 365 milhões aí legalizados, né? Dos quais ninguém sabe para onde vai, né? E tem aí também muito. O pessoal fala que entra muito dinheiro, né, aí mais ilegalizado na CBF. Os números são controversos, mas a CBF ganharia em torno de 300 milhões só em transmissão, gente. Por isso que a CBF, na verdade, quer fazer jogo contra qualquer time aí, tá, em qualquer lugar do mundo, porque se você vai fazer um jogo lá na Índia, né, a possibilidade de ganhar muito dinheiro com isso é muito interessante. Vai ter um jogo sendo transmitido para toda a Índia, por exemplo, tal, e tudo mais. Ninguém tá pensando em futebol brasileiro, tá pensando apenas na grana. Então é uma entidade que não tem nenhum compromisso com o futebol, é uma entidade podre, e esse lance com a Ancelotti deveria decretar definitivamente assim a implosão dessa entidade que só faz mal para o futebol brasileiro, né?
Enfim, tem aí um monte de escândalo, tem um monte de coisa, tem um monte de safadeza. Como eu mostrei para vocês, todo presidente se envolve em confusão e é afastado, não pelas nossas iniciativas, mas por iniciativa aí de FBI, de agência de investigação pelo mundo afora. Então, o senhor Reginaldo pode perder o cargo aí no caso, definitivamente, e aí o cargo agora tá vago, né? O cargo tá vago, gente. Na CBF que ganha legalizadamente 365 milhões todo ano. Quanto paga de imposto? Pô, né? Que imposto, meu irmão? Não paga nada. E detalhe importante, você vai ligar na CBF várias vezes para falar com gente lá, você vai encontrar o porteiro falando com você. Não tem ninguém atendendo o telefone. É uma máfia, gente, um mafioso da pior espécie. E vou contar mais uma coisa para você. Geralmente, quando esses mafiosos têm todos esses ganhos financeiros, geralmente, não tô falando que é o caso, né? Não tô falando, fica por conta de cada um desconfiar. Tem outros tipos de crimes aí também por trás. Eu não tô nem falando de assédio sexual e moral, eu tô falando de outros crimes ainda muito mais pesados. Toda a acumulação de capital desse nível, sobretudo uma acumulação aí da qual ninguém sabe para onde vai o dinheiro, tem crimes aí muito perversos por trás disso daí. Então todos eles aí provavelmente são criminosos. Eu não estou falando que são, né? Sabe como é que funcionam essas coisas por aqui, né? Então, o Ancelotti, ele assim, que a CBF, assim, ela é uma entidade que representa uma das maiores seleções de futebol do mundo, uma das mais tradicionais, uma das maiores da história do futebol, que é a seleção brasileira, né? Ao mesmo tempo, sempre que está à frente da CBF é um bunda mole, um Zé Ninguém, né? No mínimo um FDP, né? Um bananão, né? Um merdão, né? Que aparece de qualquer lugar aí, inventado de qualquer lugar, né? Ok. O Ancelotti percebeu isso, né? E ele entendeu que não deveria ir, na verdade, para a seleção brasileira, né, mas poderia continuar jogando com a seleção. Em nenhum momento o Carlo Ancelotti deve ter considerado a possibilidade de ser técnico da seleção brasileira. Em nenhum momento. Pelo que a gente conhece do Carlo Ancelotti, em nenhum momento ele deve ter pensado nisso. Mas ele entendeu que ele poderia jogar até para fazer uma chantagem ali com o Real Madrid, para aumentar a possibilidade ali de um contrato ainda maior. E foi o que aconteceu. Então ele se deu muito bem nessa daí, enquanto a gente ficou na mão. E agora vamos ficar atrás de quem? Não temos um plano B. O nosso plano A e B é um técnico que também é o técnico de uma equipe de futebol. É um técnico que ainda está em testagem, que é o Diniz, que ganhou seu primeiro título importante agora, na carreira, né? Na verdade, é um técnico que muitos ainda desconfiam da sua qualidade, né? Então, o Diniz hoje na verdade, o técnico da seleção brasileira. Pode ter outro? Pode, mas quem é que vai atrás de outro? Não tem nem presidente na CBF. Não tem nem presidente. E o que o Gilmar Mendes está, na verdade, né? Se envolvendo nessa história. Por que está se envolvendo nessa história? Eu preciso responder, né? Ele, evidentemente, deveria se decretar impedido para julgar esse caso aí, né? Ele não se decretar como impedido mostra, né, um caráter moral do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ninguém vai fazer nada em relação a isso também. CBF, entidade que precisa ser implodida. Futebol brasileiro não precisa de CBF. Ah, mas a FIFA pode. Que se explore essa porra dessa FIFA, meu irmão. Sabe por quê? O dia que a FIFA entender que pode ficar sem a seleção brasileira, ela vai chorar lágrimas, entendeu? Vai virar aqui, não, a gente quer, porque a FIFA também é corrupta, ela precisa da seleção brasileira disputando as grandes competições, entende? Então é necessário implodir a tal da CBF, pegar esse bando de mafioso, mandar tudo pro inferno, tá entendendo? O que a CBF fez agora com a seleção brasileira foi uma vergonha, e o Ancelotti fez muito bem em usar essa relação aí com o Reginaldo, que não sabia nem quem era o Ancelotti, em nenhum momento ele sabia, veja gente, os sinais indicam que o Reginaldo e os demais membros da CBF não tinham noção de quanto era o salário do Ancelotti com o Real Madrid. É inacreditável um negócio desse. É inacreditável. Então, o Diniz deverá ser o técnico de todos nós na próxima Copa do Mundo, meus amigos. Porque o Ancelotti não será mais técnico da seleção brasileira, da seleção hoje também, da CBF. É isso.